Seja bem-vinda, amada! Olha eu aqui de novo! Olha só que coisa boa! Olha só a professora Tainá aqui presente, né? Então, amadinhos, eu falei, seja bem-vinda, amadinha! E para vocês, ó, sejam bem-vindos! Olha só a concordância, sabia? Bem-vindo tem que fazer a concordância, tá certo? Faz parte da concordância nominal, beleza? Então, vamos lá, né? Eu, professora Márcia Ramos Martins, né? Língua portuguesa na área. Vamos dar continuidade a quê? A crase parte 2. Aula o quê, Amadinho? Aula 53. Olha só. Quase que não sai. Não sai. Mas essa minha língua é um problema, sabia, Tainá? Aqui no estúdio eu mordo língua, eu mordo bochecha. Eles já sabem. Já sabem. Eles já sabem o que acontece comigo. Eu esqueço as coisas, eu fico ali, não, peraí que eu vou lembrar. Eu me engasgo, eu paro para beber água. Eles dá um excesso de tosse, mas é assim mesmo, né? Somos lá, humanos, então. Né? Todo mundo. Então, vamos lá, aula 53.1, dando a sequência. Crase, né? Casos proibidos, casos facultativos e especiais. Quando fala assim, especiais, né? Especiais, olha só, tudo. Nós somos especiais, vocês são especiais. Isso. Tá certo? Olha, na aula anterior, a gente falou, deu início à questão da crase, você já tem um conceito já formado, cada um cria o seu próprio conceito, né? Quando começa a assimilar o conteúdo. E não é a primeira vez que vocês estão estudando crase, porque lá no 9º ano do Fundamental, vocês já tiveram esta aula. Porque o conteúdo do terceiro é o mesmo. Né? O terceiro ano ele é uma revisão de tudo que você já viu. Exatamente, revisão geral. Aí eu falei, sai crase. Sim, lá vogais idênticas, né? Que usa o acento grave, acento grave, para marcar, né, que houve a fusão, tá certo? A junção. Então, temos aqui um texto, Tainá. Vamos lá, ler. Vamos começar a nossa aula. Eu vou ler, amadinha. Minha cidade, Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhações, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele teu velho muro, verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro, cheiroso, de ruinha, pobre e suja. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, seu nome e sem valia. Sem nome e sem valia, perdão. Sem flores e sem frutos, de que gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas na frincha das paredes, brávias, renitentes, indomáveis, cortadas, maltratadas, pisadas e renascendo. Eu sou a dureza desses morros revestidos, enflorados, lascados a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações da minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Cora Coralina.
Que texto maravilhoso, né? Lindo, né? Linda mensagem. Então, aqui representando a rua estreita, né? Lá da Lapa, dos morros. Aí na sua comunidade, como é que é? Né? Tem alguma rua que se identifica com este poema? Né? Que dá para fazer essa relação? Então, vamos lá para a nossa aulinha, Madinho. Aula de gramática, crase. Dizem que é o terror. Você concorda com isso, Amadinha? Sabia, Marcinha, que antes de eu entender a colocação, de como fazia, quando eu tinha muitas dúvidas, eu realmente achava que era um terror. Mas hoje em dia, sabendo as regras, é tão fácil, é tão simples, é igual aos porquês. Exatamente. Né? E porque todo o conteúdo de qualquer disciplina, né, vamos falar assim, de qualquer componente curricular, é uma sequência, entendeu? É uma sequência. Por exemplo, a gente estuda a crase, estuda a regência. Regência verbal, porque já sabe que vai acontecer que cada verbo, dependendo da transitividade, vai pedir o quê? Uma preposição. A preposição. E qual preposição que vai ficar ligado? Na preposição a, que é a única que vai fazer a fusão com o a de artigo, o a do aquele, do pronome demonstrativo, tá certo? Do pronome relativo, a qual, e assim por diante. Porque é o único que começa, que é o único que vai ter a vogal idêntica. Exato. Né assim? Na aula anterior a gente falou sobre isso, a gente conversou aqui. Né? Ah, professora, qual é a regra da crase que você recorda? Que não admite crase. Ou seja, o acento indicativo de crase, ou acento grave. É porque no dia a dia a gente fala... O acento da crase. O acento da crase. Mas é a da crase porque houve a fusão, amado. Tu sempre focando aqui. Quando a gente o nome crase é o acontecimento. É o acontecimento, exatamente. O acento tem outro nome. Exatamente. Então, lembra de algum da aula anterior? Amadinha, eu lembro lá que diante de palavras femininas tem que o quê? Colocar o acento indicativo de crase, né? O acento grave. Muito bem. Mas só que aí também você vai ter aquela parte que é facultativa. Exato. Aí você vai analisar o verbo. Será que o verbo realmente está pedindo a preposição a? Então, esses detalhes, Madinho, além de colocar, e por que colocou, por que não colocou, por que não houve? Tem que saber justificar. Exato. Aí você tem que saber, como a Amadinha falou, sobre as regências verbais, quem é o verbo transitivo, quem é o direto e quem é o indireto. Porque a gente sabe que o direto ele não vai pedir um pronome, né? Um artigo. A preposição, perdão. Olha aí, muitos nomes, pronome, artigo, preposição. Ele não vai pedir. Se ele não pede, então a gente já sabe que não vai usar a crase. Agora, se for um verbo transitivo indireto, aí sim. Exatamente. Então, vamos lá. De olho na tela aqui com a gente. Nós temos aqui o seguinte, ó. Crase é a fusão de vogais idênticas e aparece marcada pelo acento grave. Tá aqui, pequenininho, ó. Aqui, mas vou colocar de vermelho. Ó, bem assim, ó, o acento grave. É o acento ao contrário. Exatamente. Eu falo que é o acento ao contrário. Lembra do agudo? É o primo dele. Os pronomes relativos, olha só, ó, a qual, falei ainda há pouco, as quais, ó, aqui vai ocorrer a crase. Por quê? Por quê? Por quê? Porque teria a fusão, vem o a antes. Esta é a casa a qual me refiro. E outra aqui, olha só, o verbo referir, ele pede a preposição a. Tá certo? Referir-se a quê? Isso. Né? Então, esse azinho é da preposição. Tá certo? E o pronome relativo começa com o quê? Com a. A qual, as quais. Então, pode ele ficar no singular ou no plural, se o pronome pedir a preposição a, crase a. Olha só, rimando aqui. Exatamente. O próximo é o artigo feminino. A, o as, né? Somos contrário à reforma. Olha só.
Quem é contrário a alguma coisa. E reforma, amadinhos, é um nome feminino, admite a preposição, não, o artigo a. Lá vai. Eu tô te confundindo, né, exatamente. Madinha? Então tem o a, né, da preposição, mais o artigo, tá certo? Feminino. Isso. Tá certo? Porque a reforma é o nome feminino. Então admite artigo. Não, no próximo exemplo nós temos o seguinte, pronomes demonstrativos, né? O a, igual a aquele ou aquela, e suas flexões, aquele, aquela, aquilo, tá certo? Isso. Vamos aqui no exemplo. Entregou a encomenda a quem? Aqueles clientes. Aqui o verbo entregar, você volta para cá, ó. Esse verbo entregar, a gente chama de bitransitivo, ou então verbo transitivo direto e indireto, que ele pede dois complementos, um sem preposição e outro com a preposição. Entregou o quê? O primeiro, ó. O quê? Ficou junto, amadinho? Mas você sabe que é separado. Já sabe que é separado. Então, a encomenda. Então, tá aqui a primeira parte que é, ó, objeto direto. A quem? Olha só, encomenda a quem? A alguém. Olha aqui, ó, marcou. Tá certo? O a, lá do pronome, que ele pediu a preposição a, e o aquele que começa com a mesma letra, com a mesma vogal. Por isso, acento grave no aquele. Exactly. Vamos lá, então. Casos proibidos da crase. E existem casos que não podemos usar crase nunca. Antes de palavras masculinas. A gente já sabe, né? Palavra masculina vai ter o artigo masculino na frente. Exatamente, não vai admitir o artigo a, porque o a só é usado, o artigo definido feminino, diante de palavras femininas. Exatamente. Tá certo? Então, os exemplos. Refiro-me a aluno que não faz o exercício. Então, esse azinho que apareceu aqui, amado, esse a é artigo ou esse a é preposição? A professora Amada falou aqui que não é para usar o artigo, mas aí aluno na frente tem o a e o a é artigo. Não. Calma, não é assim. Quem disse para você que esse a é artigo? Olha o verbo que vem na frente. Olha aqui o verbo referir, tá certo? Então, ó, refiro-me a quem? A aluno que não fez exercício. Então, esse azinho aqui, amadinho, é preposição e não artigo, tá certo? Aluno é uma palavra masculina, beleza? A próxima. Gostou de andar a pé e a cavalo. A mesma coisa, deu uma palavra a pé e tem uma palavra cavalo. Então, se tem uma palavra masculina, pronto, professora, já sei. Essas duas letras, né, o azinho aí, é preposição. Isso, preposição. Tanto de a pé quanto a cavalo. A cavalo. Beleza? Chegaremos a tempo. A mesma coisa acontece aqui, você sabe, né? Que o verbo chegar, ele pede, ele rege a preposição a, tá certo? Então, a tempo é o quê? O nome, ó, grifei foi tudo, né? O nome masculino. Então, este azinho que apareceu é preposição. Agora você já sabe. Tá certo? A letra saiu feia, mas eu tô falando aqui para vocês e vocês com certeza estão observando, prestando atenção em cada detalhe que a gente está falando aqui. Então, quando você vê a frase e dizer assim, não, mas está errada essa frase porque tem um artigo na frente desse nome que é masculino. Não, vamos prestar atenção no verbo. Se for um verbo que admitir uma preposição, a gente já sabe que não é um artigo e sim uma preposição. Tá bom? Beleza.
Agora, outro caso, vou apagar riscamos tudo. tudo. Que bagunça é essa, amadinha? Essa mulher faz uma bagunça? Faz, mas calma, relaxa, eu já corrigi. Antes da palavra no plural, há mais um plural. Não se usa crase. Lembrando que a gente está falando de casos proibidos, né? Casos proibidos, lembra disso? Antes da palavra no plural, não se usa. Vou a festas de vários jovens. Então, você já vai observar aqui, ó, a palavra festa. Ó, qual é a palavra que está pluralizada? Festas. O que aconteceu? O verbo ir, ele pede a preposição a que está aqui e este azinho está no singular, mas a palavra seguinte está no plural, não tem crase. Isso. Refiro-me a mulheres mais maduras. A mesma coisa acontece aqui neste segundo exemplo, né? Refiro-me a quem? A mulheres. Então, aqui é preposição e mulheres, né, está pluralizado. É importante saber aplicar castigos a crianças. A mesma coisa, olha só, amadinho, marque bem. O a singular e logo em seguida tiver uma palavra no plural, tenha certeza que é preposição. Agora saiu bonito, né, amadinho? Ó. Então vamos lá então, dando sequência. Antes de pronomes em geral. E quais esses pronomes, né? Nós temos aqui o indefinido, o relativo, né? O reto e oblíquo. Quando eu falo reto e oblíquo, os pronomes pessoais, tá certo? Então vamos lá no indefinido. Refiro-me a toda mulher que mora aqui. Aí o Amadinho fala assim, professor, eu não sei o que é o pronome indefinido. Meu pai é eterno, olha aqui o toda. Tudo. Exatamente. Né? Pronome indefinido. Que não está definido, não é uma mulher específica, é a toda. É generalizando, Isso. né? Relativo, quem e cuja. Então, olha só, digo tudo a quem lhe falou isso. Então, olha só, apareceu, ó, pronome relativo quem e cuja, não se utiliza crase. Os pronomes pessoais do caso reto, falei a ela tudo sobre você. Então, aqui o ela é da terceira pessoa do singular e é do caso reto. Tá certo? E os oblíquos, diga a mim que pensa sobre isso. Muito bem, então. Vamos aqui agora, amada. Diante de expressões de tratamento também não se usa crase. Então, ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Então, Vossa Excelência é uma expressão de tratamento. Peço a Vossa Senhoria que aguarde alguns minutos. Olha só, também, ó. Lembra todos os pronomes de tratamento. Cadê a listinha de vocês? Né? Então, ó, não tem. Mostrarei a vocês nossas propostas de trabalho. Vocês, pronome de tratamento. Beleza? Então, mostra lá a quem? A você. Então, o azinho aí, função de preposição. Agora, diante da maioria dos pronomes, lá repetindo, né? Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Entreguei a todos os documentos necessários, né? Pronome, o que? Esse daqui, lembrando? Indefinido. Esse daqui, pronome pessoal do caso reto. Beleza? Com crase se for senhora, senhorita, dona ou se houver especificações. Exatamente. Deseja a senhora e a senhorita boa viagem. Lembrando que senhora é um pronome feminino. Isso. Ó, senhora, senhorita, madame, dona. Olha no tempo que eu estudava. Então, aqui, ó, senhora é um pronome de tratamento e é feminino. Então, tá aqui, ó, né? Usa o acento indicativo de crase. Entregue isso à senhora Josefina. Aqui, ó, especificado, olha só, a senhora Josefina. Referiu-se à simpática Dona Augusta. Viu só, amadinhos? Então,
Já sabe, né? Senhora, senhorita, madame, dona. Olha só, onde vai usar o acento grave? Somente nos pronomes femininos de tratamento. Exato. Aqui, pode dar sequência, que eu vou tomar uma água aqui, porque tá... precisando já. Os poucos casos em que ocorre crase diante de pronome. Ah, são todos os pronomes. Lembra que a gente falou alguns pronomes? Exatamente. Tem alguns casos, poucos casos, em que ocorre o uso da crase diante desses pronomes. Troque a palavra feminina por uma masculina. Caso na nova construção surgir a forma ao, aí sim vai ocorrer a crase. Exatamente, ó. Refiro-me à mesma pessoa. Olha a troca. Refiro-me ao mesmo indivíduo. Usou ao, então na forma feminina ocorrerá, né, crase. Informei o ocorrido à senhora, informei o ocorrido ao senhor. Muito fácil. Olha só a dica. Peça à própria Cláudia para sair mais cedo. Peça ao próprio Cláudio para sair mais cedo. Muito fácil, né, Amadinho? Então, desde a aula anterior que a gente tá dando bizu. Bizu é macete, dicas. Muito mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar. Esse é do meu Olha tempo, só. mamão com açúcar. Também lembrei do mamão com açúcar, tá muito fácil. Antes de verbo no infinitivo, olha só, você não vai usar. Exato. E não ocorrerá crase. Por quê? O verbo, ele não admite, né? Não admite o artigo, né, feminino. Então, aí se ficou a ver navios na festa. Então, esse azinho aqui é preposição. Tem que saber a função, tá bom? É o verbo? É. O verbo está no infinitivo? Sim. Quando que o verbo está no infinitivo? Na forma real dele. Tá? Antes de ser conjugado. Exatamente. E lembrando lá no tempo assim, ai, terminou em R. Já sabe, terminou em R, já sabe, não está sendo conjugado. Promoção a partir de hoje. Então, olha só, verbo A gente no vê infinitivo. muita placa com crase, hein, amadinha? Demais. Olha, não vamos se basear em placas, hein? Por favor, e nem propagandas. Aqui, antes de artigos indefinidos. Olha o artigo indefinido aqui, ó. Viu só como a sequência? Você viu o artigo indefinido na classe de palavras. E agora, nós estamos na parte lá da sintaxe, né? Lá da gramática. Ó, cheguei a uma festa muito boa. O verbo chegar, ele pede a preposição a. E o que está na frente? O artigo indefinido. O artigo definido uma. Tá certo? A mesma coisa, obedeci a um policial estranho. Quem obedece, obedece a alguém. Mas só que tem um artigo indefinido. Então, aqui essa função aqui é esse azinho preposição. Entre palavras iguais, ficou face a face com o ladrão. Ou, dia a dia, ele sempre estuda. Exatamente. Palavras repetidas ou palavras iguais são a mesma coisa. O mesmo quer dizer a mesma coisa, tá bom, Amadinho? Porque tem gramática falando assim, apareceu palavras repetidas, não se utiliza crase. Então, palavras iguais também não se utiliza. Face a face, gota a gota, tá certo? Dia a dia. Cara a cara. Exatamente. Frente a frente. E assim por diante. Após preposições, vou para a casa de Maria. Não ficarei após as 18 horas na festa. Então, você vai lembrar ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Olha só as essenciais aí, né? Então, aqui o para é preposição e após também é preposição. Beleza? Após o advérbio daqui ou ideia de futuro, também não vamos usar a crase. Daqui a 2 horas, nós nos encontraremos.
Aí o aluno vai perguntar assim, Amadinha, como ideia de futuro? Uma coisa que ainda não aconteceu. Como que eu vou descobrir isso? Pelo verbo. Olha só, pela desinência verbal. Encontraremos, né? Desculpa. Daqui a 1 hora eu chegarei. Olha só, mesmo aqui, então marcado aqui, ó. Então, daqui é advérbio, tá certo? A palavra invariável. As localidades África, Ásia, Europa, Espanha, Holanda, França e Inglaterra recebem ou não artigo. Assim sendo, recebem ou não crase. Vai ficar facultativo. Exatamente. O uso facultativo. Então, está correto eu falar vou à África ou vou à África. As duas são aceitas. Cheguei à Europa ou cheguei à Europa. Se o nome da localidade estiver determinado de alguma maneira, aí a crase vai ser obrigatória. Exatamente. Se você deixar de colocar o acento grave, ó, já é um desvio. Viajaremos a Roma Antiga, tá especificada. Voltarei da Roma Antiga. Voltarei a Campinas de Carlos Gomes. Vou à África das muitas civilizações. Se falasse só viajarei a Roma, ou voltarei a Campinas, ou vou à África, sem crase, tudo bem. Mas como está especificando alguma coisa, né? É necessário, é obrigatório. Agora aqui, dúvidas quanto à ocorrência da crase. Olha só, o que tem aqui? Chega a estar de amarelo. É para chamar a atenção de vocês, amadinhos. Então, vamos aqui no primeiro. Crase em casos proibidos. Antes de substantivos masculinos, andar a pé, dinheiro a rodo. Exceção, quando se subentende a modo. Subentende. A moda de, a maneira de, faculdade, universidade, empresa, companhia. Concedeu o privilégio a Ford. Vestiu-se a Pierre Cardin. Exatamente. Então, a maneira, a moda. Então, a Ford, a empresa, subentende que tem aqui a palavra empresa. Pierre Cardin é a marca, né? A marca, né? Isso. Ford também é a marca. E Ou a assim, empresa. exatamente. Antes do artigo definido uma dos pronomes que não admite o artigo a, né, o pronome pessoais, indefinido, demonstrativo e relativo. Então, nós temos aqui alguns, assim, o que é que nós temos aqui? Não me submeto a uma exigência dessas. Aí eu tenho a mim, a ela, a si, a vossa excelência, a nenhuma parte, a cada uma, a qualquer hora, a uma hora qualquer, a ninguém, a nada, a essa hora, a quem respeito, a cuja autoridade admiro. Então, esse azinho que aparece aí é preposição. Antes de verbo, condições a combinar, aprender a ler. A gente fala desde a última aula, né, amadinha? Exato. Não vai usar crase E antes cadê de o verbo, amadinha? Aí você olha pra cá, o verbo tá no infinitivo, No infinitivo. combinar. Aí se você lembra da conjugação, eu combino, tu combinas, e assim por diante, é só você conjugar o verbo. Aprender a ler. Ó, E verbo antes de infinitivo. numerais também nós não utilizamos crase. Ó, de 12 a 20, de 1990 a 2008, de 15 a 20 deste mês. Que mais que temos? Exceto nos horários, que aí sim o numeral de horário vai admitir crase. O ônibus sairá às 14 horas. Ó, quando tem certeza, horário exata que vai realmente acontecer, então você já sabe, ó, crase aqui. Com as palavras casa, terra e distância, que são adjuntos adverbiais, sem determinante, sem crase. Então, cheguei a casa. Subentende que essa casa é minha. Casa minha não tem crase, mas a casa dos outros tem.
Gente, vocês estão vendo que eu tô cantando de vez em quando? Pelo menos eu tô me esforçando a cantar. Vamos colocar um ritmo nessa música, né, pra gravar. Casa minha não tem casa, mas a casa dos outros tem. Então, cheguei a casa, a minha casa. Então, não tem. Mas, ó, mas preste atenção, amadinho, ó. Irei à casa do meu tio. Ó, já não é minha casa, é a casa do meu tio. Então, tem que ter casa. Em relação à terra, voltei à terra. A terra firme. Mas, né? Mas no caso assim, se for terra relacionada à localidade, cidade, esse terra aí é terra firme, a bordo, né? Nesse Olhei sentido. tudo à distância. Olha só, também não tem. Olha aqui tem até a questão do pronome definido, mas quando indicar assim, não precisa. Mas olha só, o que está acontecendo aqui, ó? O menino ficou à distância, é uma locução que? Feminina, né? Lembra que da aula anterior, as locuções femininas têm o quê? Crase. Isso, porque ela De 100 admite metros. artigo. Os marujos formam a terra. Olha só, os marujos formam a terra. Eu acho que alguma coisa foram. Gente, foram! Olha, ficou... Acontece. Acontece. Foram a terra firme. Agora aqui, isso, a terra a bordo, né? Especificando, explicando melhor para vocês. Mas aqui, irei à terra natal. Então, aqui já a questão de, vamos supor, cidade, localidade. Com determinante com crase, aqui, cheguei à casa querida. A casa querida, olha só. Não é qualquer casa. Não é qualquer casa. Vamos lá, então. Estão entendendo, amados? Haverá crase nas locuções femininas, adverbiais de modo ou tempo, à vontade, à toa, às pressas, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, à tarde, à noite, às 12 horas, à meia-noite. Então, toda vez que você fiquei à vontade, então já sabe que é uma locução feminina. E tá aí dizendo aqui o modo, né? A João saiu às pressas. Então, pode colocar o acento indicativo de crase, que é uma locução feminina. Aí você tem outra aí. Às vezes eu fico pensando. Também, né? É uma locução. Tem que colocar o acento indicativo de crase. As prepositivas, à espera de, à procura de, à margem de, às expensas de, à cata de. As conjuncionais já são outras, né? As prepositivas primeiro. Aí, ó, também tudo feminina. E prepositiva por quê? Sempre terminando com a preposição. Lá vai, porque eu li aqui embaixo conjunção, já ia lendo. E aqui as conjuncionais, né? Que é a medida que termina com conjunção, a maneira que, a proporção que. Após a palavra até, a crase é facultativa, desde que haja preposição na frase. Então, nós temos aqui, ó, fomos até a farmácia. Fomos até a farmácia. Então, você pode, né, colocar o acento grave ou não. Por isso que é facultativa. Porque até você já sabe que é preposição. E lembrando que farmácia é uma palavra feminina, admite o artigo. Isso. Tá certo? Vamos lá, então, mais um pouquinho, né, de regrinhas. Entre substantivos idênticos, reforçando, amadinho. Idêntico é palavras repetidas, palavras iguais, palavras semelhantes. Cara a cara, gota a gota, de parte a parte, entendeu? Frente a frente. Então, viu só? Quais são os substantivos idênticos? Ó, amadinho tá aqui, ó. Cara a cara. Tá aí, ó, parte a parte. Então, quando está sozinho antes de palavra no plural, já tá reforçando tudo, né? Então, nós temos aqui, ó, o a tá sozinho. Tá próximo aqui, uma palavra no plural. Então, eu já sei que esse azinho é preposição. E preposição é uma palavra invariável. Pronto!
Não vai variar de gênero. Número. Exatamente. Tá? Vai ficar sempre o quê? No singular. Tá bom? Há pessoas ilustres, há conclusões favoráveis. Muito bem. E antes de Nossa Senhora e nomes de santas também não se usa crase. Aí nós temos aqui, apelava a Nossa Senhora e a Santa Clara. Após as preposições ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sob, sobre, segundo. Então, após as aulas, ante a evidência, conforme a ocasião, contra a maré, desde a véspera, durante a palestra, entre as palmeiras, mediante a força, para a paz, perante a sociedade, sob jurisprudência, sobre a questão do acordo, segundo a lei. Então já sabe aí, ó, que não tem o acento indicativo de crase. Beleza? Agora, amadinho, tem uma novidade para vocês, né? E rufem os tambores! Chegou aquele momento que você está esperando, sim. Quem disse que não terá uma produção? O Trabalhando Gênero. A hora de produzir. Como trabalhar a língua portuguesa se eu não produzir, né, professora Márcia? Exatamente. Sempre tem que ter uma produção, Amadinho. Vamos lá, o que você, aluno, vai produzir? Vamos lá? Trabalhando Gênero. O que nós temos aqui, né? Você vai produzir uma paródia. Eu tava cantando. A gente já tava ali tentando cantar e agora é com vocês. Vocês vão mostrar pra gente como faz. Ó, com as regras dos casos proibidos da crase, né? Você vai escolher uma música. Qual o estilo de música que você gosta? Gosta de pagode? Ah, gosta de sertanejo universitário? Qual outro estilo de brega? Sertanejo raiz também. Sertanejo raiz também, né? Então você, amadinho, vai criar, escolher o gênero musical. O seu gênero musical aí, o seu estilo que realmente que fique bem dançante ou que fique fácil, facilite seu aprendizado. E você vai colocar essa paródia, tá bom? Aqui tem uma música aqui, uma paródia. Eu não vou, né? A gente não vai cantar, mas fica aqui para você, pode até colocar um ritmo. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Música da Clara, mas isso aqui você vai usar somente os casos proibidos, tá bom? E o que nós temos aqui, né? Aquele macete, aquele bizu da aula anterior. Vou a e volto da crase a. Vou a e volto de crase pra quê? E aí, amados, terminando aqui a nossa aula. Muito obrigada pela companhia de vocês e daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Até lá! Tchau, tchau!